Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 26 de agosto de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1672. 9 páginas, 44 logias e 9 máximas. O tema é cognografia, dentro da cogniciologia. Agora, definição. A cognografia é o registro escrito do conhecimento, comunicação ou informação expressa em apontamentos, anotações e memorandos grafados de pronunciada relevância no universo da pesquisologia, a fim de potencializar a expansão da cosmovisão das abordagens, investigações e análises. A exposição gráfica da autopensionização. As linhas de conhecimento derivadas diretamente da cognografia. A priorização da escrita privilegiando a grafia. Os prefixos como ampliadores das derivações da cognografia. O neoconstruto de grafia difícil ou pronúncia complexa. O acerto da grafia errada ou mais apropriada das palavras. A engrafia como a recuperação de engrama ou o ato de rememorar. A autoexpressão escrita máxima. A tradução das autovivências em símbolos linguísticos. O registro suplantando as limitações e distorções mnemônicas. A transcrição das paravivências em palavras grafadas. Agora, na argumentologia, nós temos a teaticologia, 15 procedimentos da estrutura da memorização, dos conhecimentos da cognografia, com aproximações simples ou mesmo equivalentes. Na taxologia, nós temos a maior listagem e enumeração que tem na enciclopédia até agora. São 516 categorias de manifestações técnicas ou áreas de conhecimento envolvendo o registro, e por isso o contexto das pesquisas das cognografias em geral de indiscutível relevância para o pesquisador detalhista. Isso aqui é como se fosse um glossário da cognografia, tá certo? Ainda tem na holobiografologia 15 componentes do universo das realidades da holografologia, tendo prefixo como ampliadores das derivações. Na remissologia nós temos 15 itens, nós chamamos atenção. Autoenciclopédia, conscienciografia, desembaraço intelectual, interrelações interdisciplinares e mega conhecimento organizado. Frase enfática. O estudo teático da cognografia amplia o universo de investigações do pesquisador, homem ou mulher, ao expandir a cosmovisão possível das mega abordagens analíticas e sintéticas. Você sabe empregar a cognografia nas análises pesquisísticas da conscienciologia? Em quais linhas de investigação? Eu quero dizer para vocês que nós estamos fora do ar hoje, quer dizer, fora da internet, offline, que é o nome que eles gostam. Mas eu gosto de falar que nós estamos fora do ar, porque esse aqui é um programa de rádio. Então saímos do ar nesse instante. Agora, estamos na cognografia. Hoje eu quero até falar umas coisas boas aqui para os teletertulianos, mas eles estão inacessíveis. Tem que esperar. É presente que a gente quer dar para os teletertulianos. Como é que é possível? Eu só querer dar um presente, aparece uma barreira, um travão. Isso é um negócio contra fluxo. Como é que vocês explicam uma coisa dessa? Agora, tudo é um processo de cognografia. É a gente expor o conhecimento, grafar o conhecimento. Agora, é tanto que o Arlindo foi pego na contramão ali, ele não falou nada até agora sobre o assunto. Mas, como é que nós ficamos aí? Então, na fatologia, a terceira e quarta linha, o acerto da grafia errada, o mais apropriado das palavras. O que é bom a gente Por exemplo, tomar precaução? Eu vou você falar que eu vou mostrar uma coisa que está errada aqui. Na antagonismologia está apedeutismo. Apedeutismo. Tem o U a mais.
Quer dizer, eu sou apedeuta na hora que eu escrevo, porque saiu errado. Então, isso explica o que você está querendo, que é o acerto da grafia errada ou mais apropriado das palavras. Até agora foi o que a gente achou errado. Pode ser que tenha mais. Não, porque, afinal de contas, tem 9 páginas. Esse aqui é um dos maiores que eu já trouxe por aqui. Mas eu estou mais preocupado com a palavra apropriada, porque às vezes a gente escreve e tem uma palavra que você acha que é mais apropriada, sei lá. Agora eu não sei se tem alguma técnica. Quer dizer, ela é uma piada, a propósito. E o que é bom a gente fazer para checar? Quando você acha que a palavra ela não está tão encaixada lá, o que seria melhor para a gente? O procedimento de achar o ideal é o seguinte: primeiro, que a palavra seja a obviedade em matéria de explicitação. Mas só isso ainda é pouco. Às vezes é bom colocar uma palavra que chame a atenção para fixar o tema. Então, vai devagar com respeito às palavras. Pense bem, que às vezes uma palavra esdrúxula, ela pode fixar mais a ideia do que outra, que é comum. Testículo, por exemplo, é bem uma característica disso. Então, nós temos que fazer o jogo das palavras. Porque tudo de comunicação é um jogo de palavras, né? Agora, eu desejaria que fosse um jogo de conteúdo. Isso é o consciência. Então, nas suas escritas, você faz a revisão própria da tua escrita? Eu faço, mas, por exemplo, a revisão final eu não faço. Nós vamos agora publicar os 8 volumes. São 1.800 verbetes. Eles não têm a revisão final. Mas ainda tem coisa. Então, muita gente pode me ajudar fazendo a revisão. A tua revisão em relação disso aí, de botar a palavra mais apropriada, a tua do seu... Não, isso eu já faço na hora que eu escrevo. Não é bem a revisão. Isso é a redação. Você já faz direto. Mas nunca se chega a corrigir lá depois. Não, agora depois eu mudo muita coisa, né? Texto, para mim, nunca está pronto. Ele é eterno. Toco qualquer parada de mudança. O que é engraçado é que nós hoje, a hora que aparecer online, nós vamos oferecer aqui um livro que é o Manual de Redação. Para os 10 primeiros que escreverem carta pelo correio e mandar com o CPF certo. Pode mandar pelo e-mail? Ixi, então até daqui 2 horas tem... Né? Não serve internauta, não? Mas tem que mandar o CPF. Isso é presente da Cátia. Isso não é para qualquer um. Ela está fazendo isso em homenagem ao povo teletertuliano, que vão acabar escrevendo algum livro e nós vamos publicar depois. A esperança dela é essa, não é? É a minha também. De modo que vamos ver como é que fica isso. Eu escrevi o livro, ela doa o livro, a pessoa escreve, lê e manda. Aí a gente publica aqui. Mas só a última coisa, isso de botar a palavra mais apropriada, faz uma revisão, já é de conteúdo, né? Não sei. Tá. Conteúdo. É conteúdo. Agora, é muito importante porque sempre nós temos alguma coisa para revisar. Isso é bobagem. Um texto nunca é definitivo. Muito difícil. Agora, ele é definitivo se a pessoa escrever aquele texto para aquele dia, ou para o zeitgeist, para aquele, vamos dizer, período, né, evolutivo. Aí é diferente. Mas, geralmente, o correto não é isso. Agora, aqui, ó, nessas grafias, você pode escolher à vontade. Tem coisa engraçada, tem até nome da abreografia, começa com a abreografia, que é o nome do brasileiro, né, que criou a técnica da abreografia. Tem de tudo aqui. Agora, ó, nem na internet não tem uma listagem igual essa. Não tem. Agora, o Everton andou estudando também, ele pesquisou, a gente acrescentou aqui. Por isso que deram 516. O povo está perguntando, não sei, eu também, se você demorou tempo para achar essas 500? Isso aqui estava na minha listagem, depois ela olhou na internet,
o Everton entrou e eu peguei os dados e a gente ficou apurou aquilo que apareceu. Tem muita coisa parecida, vamos dizer assim, de aproximação simples, mas cada uma é diferente da outra. Agora, não venha me perguntar qual é o meaning, o significado de cada uma, que tem umas que é preciso ver lá. São 516, eu não vou perder tempo aí, está guardando aquilo que não me interessa. Agora, tem umas que eu sei, por exemplo, numerografia, e eu sei o que significa. Não sou tão bobo, não sou tão bobo assim, tá certo? Professor Walter. Termografia, eu também sei o que é que significa. Aqui. Sim. Eu queria saber, nas suas retrocognições, você lembra de já ter escrito em que tipos de materiais? Desde pedra até outras coisas. Agora, processo é ser escriba. Eu escrevi coisa para mim, escrevi coisa para os outros. Agora, papiro, planta, folha, areia, concreto assim, da época, né? Mistura de areia com outras coisas, porque isso aí existia. Agora, o processo é na pedra, era o mais difícil. Tudo aí tem, existe. Agora, há muitas coisas estranhas no estudo, tá certo? Por exemplo, uma das coisas que eu sei é que havia uma mensagem escondida no meio da parede de pedra. A gente escreveu uma pedra grande, foi colocada no meio, que era constituir uma das paredes básicas da construção. A mensagem ficou na construção. Hein? Alô, alô? Mas então a mensagem ficou dentro da construção. Tem coisa que foi descoberta. Agora, eu tenho procurado para ver se isso aparece esses estudos que eles têm, né, de levantamento do problema da destruição de casa, abrir isso, abrir aquilo, terreno, para ver o que tem. O processo arqueológico até um certo ponto. Agora, o que se passa? Tem mensagem dentro da pedra. Agora, o melhor da história. Você pode falar assim, não, mas se colocaram coisa lá, não vai dar para ler, por quê? Deve ter estragado. Não. Foi feito de tal maneira que é para conservar. Obrigado, valeu. Vai conservar. Está muito bem bolado. Entendeu o negócio? Agora, veja, parece que isso foi usado muitas vezes. Mas você já leu isso na arqueologia, qualquer coisa? Pois é uma coisa estranha. Agora, eu lembro de ter feito isso. Não, era mensagem assim, de levantamento do ânimo das pessoas, de melhoria, né? Era positiva a mensagem. Está vendo? Dentro da linguagem da época. O problema é o processo o enigma, interrogação. O processo de ocultismo era tudo baseado nisso. Antigamente tudo era no ocultismo. Pensa nisso, como é que é. Agora, o que é engraçado, alguém aí já leu alguma coisa disso? Pois é. Agora, o povo pode falar do jeito que eles falavam para mim, né? Não, você tem uma imaginação prodigiosa. Por isso que tem. Agora não é a retrocognição. Entendeu? Você vai acumulando. Agora, você veja, isso é a perfeição. Agora, antigamente existia o emparedamento do povo, tinha vários nomes para isso. O cara ia abrir um lugar lá, quando via tinha 2 cadáveres lá dentro. Então, isso é mais comum da gente ouvir falar. Mas isso era o povo mal assistido, né? Igual o Vlad, que é o chamado vampiro lá, o Drácula. Conde Drácula. Não é isso. Esse aí era a mensagem mesmo. Agora, isso aí tem coisa do Egito, bom? Porque o Egito é que colocou isso para frente.
É coisa... Mas dessas mensagens que estão na parede, tem coisa no Egito? Vocês têm que lembrar que Moisés era do Egito. O processo é dessa época. Os caras estavam perguntando sobre o Velho Testamento, pensa bem. O Egito tem coisa nisso tudo aí. Eu trouxe aqui um livro hoje, mas eu queria falar para os teletertulianos que as pessoas que fizeram observação sobre isso não estão aqui. É sobre o Apolônio de Tiana. Agora, o Apolônio de Tiana, eu trouxe os dados. O livro é esse aqui, ó. Qualquer coisa depois, se vir, eu falo de novo. Apolônio de Tiana, é um livro português. Esse aqui eu não conhecia. Então, está falando Eduardo Amarante, a Dulce Leal Abalada e o George Miller, que é o cara, que esse aí a gente tem até o livro dele lá. Mas esses dois portugueses a gente não tem. Eles fizeram um levantamento, praticamente quase tudo que havia, e tem uma boa bibliografia sobre ele. Agora, aqui eles falam o seguinte: fim do concílio de Niceia, a temerosa comparação dos milagres do Apolônio com o de Jesus bíblico tornou imprescindível a queima de todos os registros da sua existência, principalmente a dos 3 primeiros séculos da nossa era. A primeira ação dos padres da Igreja, logo depois de terem criado a nova religião e o Messias renascido, foi destruir todos os livros e registros que tinha escrito nos últimos séculos e que não faziam qualquer menção a Jesus, mas que se referiam largamente a Apolônio. Foi isso que eu falo para vocês. Apolônio foi muito superior a Jesus Cristo. Agora, isso aqui é a prova do negócio. A pessoa tem que ler para ver como é que é. Agora, o que é que se passa? Tem umas pessoas que andaram lendo os livros e acham que eu sou do Apolônio. Não tem nada a ver com isso. A gente andou estudando isso aí. Tem muita coincidência, mas esse povo antigo, se for olhar, tem opção de coincidência com a gente. Então, esse livro é o que tem mais coincidência. Esse aqui parece que esse povo que falou não leu. Então, eu vou só mostrar para vocês como o negócio é bravo. Primeiro, a editora de Portugal é a editora Zéfiro. Isso é só para conversar. Não quer dizer nada. Essa editora é nova. Ela é nova. Agora, o livro, esse aqui, por exemplo, entende? Ele foi lançado em Portugal, a primeira edição, em fevereiro do ano passado. Tá certo? Na editora Zé. Agora, ainda não tem nada. Eu vou ler para vocês, vocês ainda não viram, vocês estão gritando fora da hora. Se querem gritar, a vovozinha, etc., daqui a pouco. Agora, ele comia frutos secos e vegetais, que é a dieta frutariana. Ele usava roupas brancas de tecido que era linho, eram túnicas. Mas olha, todo mundo naquela época era assim. Inclusive o J. Cristo também usava a mesma coisa. Ele deixou crescer a barba igual a dele. A dele não era tão boa, não, a minha é mais bonita. Isso aí eu faço questão. Ele morou no templo de Esculápio. Vocês sabem o que era o templo de Esculápio? Que era o Asclepios, era medicina, que é o meu caso. Eu morei dentro da universidade. Ele ensinou a utilizar, como utilizar as leis da natureza. É o que eu falo aqui, as coisas todas. Só que tem que eu não conhecia nada sobre ectoplasmia e fitoectoplasma, essa coisa. E outra coisa, não tinha também a Rosigarden para ajudar. Ele ensinou ou ensinava os próximos à pessoa chegada de manhã e o povão à tarde. Então o povo acha que eu faço a tertúlia por causa disso. Ele conhecia a natureza por experiência. Isso é a expressão do livro do povo da época. Isso é que eu chamo de retrocognição. Tá certo? É o conhecimento da natureza por experiência. Não é que alguém ensinou. Ele já sabia, devido ao contato com o processo da energia. Ele recusava, né, tomar parte em caçada. Eu nunca,
Não, mas eu tenho uma superior a ele, eu ganhei dele. O troço é pior. Ele não impunha seu modo de vida aos outros. Ele informava. Veja, comigo, o cara estava lá 8 anos trabalhando comigo e não sabia que eu era o Val. Você está entendendo? Aí deu aquele choque do sujeito. Estou provando tudo baseado em fatos. Ele não empregava dialética socrática, nem eu. Que é o processo da maiêutica, que os caras levam até lá pelas tantas a erística. Ele era aprumado e perfeitamente reto aos 80. Eu acho que eu não estou tão encurvado com 78. Vocês me esperam mais 2 anos para ver como é que fica. Agora eu vou ler o pior. É aqui que é. Isso aqui, eu não sei se a pessoa leu isso, mas agora tem outro lugar pior. Talvez tenha outro livro que eles mostraram o negócio. Ele está contando aqui. Segundo as instruções, o processo todo, como é que é a vida dele toda. Então, lá pelas tantas, enquanto permaneciam juntos em forma circular, no ar soprava um gentil zéfiro, nascendo assim Apolônio. Vocês entenderam ou não preciso de ler? Só a pessoa teria que ler tudo aqui. É o nascimento do Apolônio. Você está entendendo? Está aqui, ó. Eu vou ler antes um pouco. O que a lenda, tudo é lenda. O que a lenda nos conta quanto ao nascimento de Apolônio é que Proteus, deus egípcio, apareceu a sua mãe e anunciou que se encarnaria na criança que iria nascer. É porque são os deuses que falavam assim a encarnar. Então eu só faltei falar com a dona Aristina, minha mãe, né? Falei assim, ó, o deus Zéfiro vai reencarnar. Não é isso? Tudo é bobagem. Agora, seguindo as instruções que lhe foram dadas pelo sonho, sua mãe foi a um prado colher flores, surgindo aí um bando de cisnes que formaram um círculo ao seu redor, e batendo as asas cantaram em uníssono, tal como se o coro de um coro se tratasse. Enquanto permaneciam juntos em forma circular, no ar soprava um gentil zéfiro, nascendo assim Apolônio. Proteu era um deus que assumia qualquer forma para evitar ser capturado. Ele tinha transfiguração do psicossoma. Mas, se vencido, revelava o passado e o futuro. Quer dizer, não tem nada que ver comigo. Eu estou só falando para vocês, porque o negócio... Agora, o que é engraçado é que Asclépios é o mesmo Esculápio. Um era romano e o outro era grego. Valdo. Tudo é o deus da medicina. Aqui, com todo respeito, você não está tendo nenhum nódulo mnemônico, não? Não. Está vendo aí como é que é? É uma vergonha isso tudo, né? É uma vergonha. Não tem nada que ver. Agora, o livro, eles, os portugueses aqui, fizeram um apanhado sério das coisas todas dele. Falam lá sobre o principal, biografia, sabe, lá do nosso amigo aí que todo mundo conhece, que tem em português, tem em italiano, tem em grego. Nós temos tudo isso lá embaixo. Agora, o problema, gente, não é esse. Pelas coisas que eu sei, não é porque não tem nada que ver, eu não sou ele, realmente não tem nada. Minhas coisas, quando eu sou, eu assumo. Agora, o que é que se faz? Isso aqui não tem nada que ver. Mas a vida dele e as coisas que esse homem fez são superiores ao que eles estão falando aqui. É muito mais. Você está entendendo? Agora, para a época, sem maiores conhecimentos do jeito que era, esse homem realmente era fora de série. É bobagem dizer que não. E onde ele está hoje? Sei lá. Eu não sei, eu já tive procurado. Eu perguntei para alguns dos nossos amigos quem é. Eu perguntei ao diretor, mas eles não falaram. Só o autor do livro, Valdo, o autor tem... Eduardo Amarante, editora Zéfiro, Portugal. Professor. Ela é de Sintra. Professor Valdo? Que o senhor não seja o Apolônio, a gente vai admitir. Mas, assim, o Zéfiro mesmo não estava por trás do nascimento dele para terem... Não, o Zéfiro já trabalhava com esses assuntos todos. E depois, nesse período aí,
Ele trabalhou junto aos processos romanos. Agora, o que é que se passa? Mais tarde, ele trabalhou com os processos da jurisprudência. O Zé. Então, você veja, a diferença é enorme, não tem nada que ver. Eu trabalhei em outras áreas do processo. Ele aqui ainda era muito viciado nos processos de iniciação e muito enrolado ainda. O homem era prodigioso, uma opção de coisa por causa da força do estado vibracional dele. Mas, você está entendendo? Era muito enrolado ainda nas cerimônias, rituais. Ele andou demais. Ele era dono maníaco. Ele não parava em lugar nenhum. E outra coisa, todo lugar que ele ia, ele queria reformular aquela religião que estava lá, os rituais que haviam. Ele melhorava tudo, mas ainda era muito enrolado. Ele não fez tares para valer num nível maior. Não dava. Nisso ele era muito pobre. É igualzinho Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo, é isso que eu falo. O J. Cristo não fala nada de escravatura. Uma vergonha. Aquela época, as piores coisas que haviam na terra eram escravatura. É igualzinho uma pessoa chegar aqui hoje, seja lá o que for, se ela vai ajudar os outros, não fala nada em tóxico. Tem que falar. Tóxico é uma das piores coisas que tem na terra atualmente. A escravatura naquela época era o tóxico atual. Você está entendendo? E ele não falou nada. Quer dizer, então, nós temos que dar um desconto nisso. Hoje, se pegar vários de vocês têm mais conhecimento, têm mais chance de mexer com o estado vibracional do que tudo que o Apolônio fez. Pensem nisso. Então, esse negócio de ser gênero do passado, vocês não ficam pensando que isso é um grande gabarito, que não é nada, não. Você está entendendo? Que a gente era muito atrasado. Como é que fica? Deve estar um pouquinho melhor. Deve estar um pouquinho melhor. Porque se Jesus Cristo já está evoluciólogo, então... E ele era mais do que Jesus Cristo. Agora é preciso de ver, né? Como é que é a situação. Agora, que ele era superior a Jesus Cristo, não sou só eu que falo, não. Vários desses caras grandões que eu encontrei, os velhinhos que eu tive contato na minha vida, eu perguntei sobre isso. Todos aqueles que tinham muito conhecimento falaram, não, Apolônio era superior a Jesus Cristo. Não é só opinião minha, não. O velhinho da Lexington falou a mesma coisa. Essa pergunta é uma das que eu sempre fazia, para saber. Mas, Valdo, ali você já era... Ali lá você já sabia mais do que ele. Não, nem tanto, não é assim não. É menos. A situação... O Grace comentou agora do Jesus Cristo ser evoluciólogo hoje, é isso mesmo? Eu não sei. Da onde você tirou isso aí? Não, o povo é que fala muita coisa aí. Tem de tudo, né? Falou em serenão, Jesus Cristo, Apolônio de Tiana, o que você pensar tem. Então, mas não dá para afirmar. Tem de tudo, mas eu não sei. Não, eu não sei como é. 2 milênios, aqui ó, 2 milênios, do ponto de vista de mudança de temperamento, é pouco. Se vocês forem lembrar como é que vocês eram 2 milênios, aquela birra que você faz, não estou falando para ninguém aqui não, estou falando assim, indefinido. Aquela birra que de vez em quando você ainda faz ainda, e fica danada da vida, que passa uma tarde inteira danada da vida, há 2 milênios conservava isso com muito amor e carinho. Está conservando até hoje? Como é que é isso? Então, por exemplo, 2 milênios, a gente nunca sabe, isso aí não é grande coisa. Nós somos, assim, muito impressionados pela história que nós temos, a recente que a gente vive, né, dentro do calendário gregoriano. Mas pensem bem, os judeus, Grace, os judeus, eles têm mais de 5 milênios de tradição. Como é que fica isso? 5. Não são 2 da nossa era, 5. Quer dizer, são 150% a mais. Como é que faz? Temos que estudar esse processo. Está bem? Professor, sim. Aqui,
O que é bom, acho que nesse livro, é que tem muita convergência com as coisas da Conscienciologia, né? A própria vida do Apolônio no livro, ele apresenta um aspecto bem próximo do que a gente hoje comenta na Conscienciologia. Não, tem, mas agora o problema é que ele era muito enrolado ainda, né? Assim, a questão era lá muito ritual, dos rituais, né? Muita prece. Ele fez prece igual as coisas do Allan Kardec, aquela coisa. Ele tinha era muito enrolado. A época exigia isso dele. Agora tinha uma coisa interessante. Agora, outra coisa que era muito errado. Ele, Jesus Cristo, andava tudo sem sapato, né? Você sabe disso? Descalço. É umas coisas muito atrasadas. Estamos online. Quer dizer, então, que agora eu posso falar. Alô, teletertuliano. Será que eles já pegaram aí para falar? Porque eu vou falar aqui é uma bomba, né? Para eles é capaz de aparecer logo. Alô. O caso é o seguinte. Teletertuliano. Se você deseja escrever livros sobre a Conscienciologia e depois mandar para cá para a gente editar, nós vamos acertar isso tudo. Agora, para isso, é preciso você ter o manual de redação da Conscienciologia. A Kátia arranjou 10 exemplares do manual de redação da Conscienciologia. E ela vai dar de volta pelo correio para os 10 primeiros pedidos que forem mandar para cá. O manual é esse aqui, ó. Hein? É lógico, mas isso aí não precisa perguntar. Aqui, não precisa perguntar. Precisa? Será que tem gente tão sem vergonha que vai querer ter um segundo volume só para participar? O problema é esse aqui, ó. Esse exemplar custa R$30. Agora, a Kátia vai mandar de volta pelo correio os 10 primeiros pedidos que ela notar que valeram a pena e que chegaram primeiro. Tem que ser os 10 primeiros. Se você receber 200 pedidos, você tem que mandar para os 10 primeiros, tá certo? Então são os 10 primeiros. E outra coisa, tem que mandar o CPF. Se chegar o CEP. Se não mandar o CEP, o endereçamento do postal, não adianta nada, ela não pode mandar o livro. Agora, a doação é dela, R$30, elas são 10 exemplares que ela tem. Daqui 2 horas é capaz de já ter chegado os 10 pedidos, tá certo? Então, pelo menos a nossa consciência está tranquila. Agora, aquela pessoa que recebeu o livro e não foi escrever um outro livro dela, eu vou sair do corpo para fazer alguma coisa. Não vai ser o Zé, não. Vai ser aquele cara que eu encontrei essa semana fora do corpo, um mega assediador. E ele tentando fazer negocinho comigo. Se nós juntarmos nós dois, nós dominamos isso aqui. Isso é ele, falando para mim. Agora, você há de ver a compostura desse assediador. Homem, assim, 40 anos, o cabelo tudo acertado, consciente. Está entendendo? Agora, eu vou te contar, pesadíssimo o negócio dele. Encontrei fora do corpo, com calma, e depois despachei, ninguém fez nada com ele para ver o que vai acontecer. Esse é grandão. Agora, ele me respeita, não fez nada comigo, nem nada, tudo assim. Por exemplo, encontro de adversários antes de instalar a guerra. Você está entendendo? Antes de conversar. É justamente o que aconteceu. Isso foi essa semana. Não entendi. Como é que é isso? Despachou sem fazer nada com ele? Não posso fazer, né? Ele me tratou muito bem, eu tratei bem a ele, foi tudo na base da diplomacia. A gente conversando para ver o que faz. Ele está consciente de tudo, sabe tudo que eu estou fazendo. E veio me propor uma sociedade. Negocie. Eu não estou brincando, isso tudo aconteceu. Agora, o que se passa? Eu vi o local, a situação toda. Outra coisa, o local não é aqui. Adivinha onde? Europa. Um tipo castelo grandão. Ele foi embora, depois eu ainda olhei
do tipo janela, daquelas tipo a meia, com o negócio toda hora que eu estava indo embora. E ele foi, com calma. Outra coisa, não volitou, não fez nada. Agora, o homem, muito bem apresentado, a situação toda, mas uma confiança absoluta nele mesmo. E por que ele acha que você... É o clássico. E por que ele acha que você se associaria a ele? Não, ele foi lá para se mostrar na situação, a gente deixou, né? Vamos ver o que é, né? Eu falei assim, ó, você está me colocando com uma expressão acima da minha capacidade. Eu não tenho capacidade para tanto. Agora, não acho que você esteja fazendo um bom negócio. Você não deve propor isso aos outros, que não é uma boa coisa. Aí eu falei assim, não, mas eu acho que seria bom você pensar sobre o assunto. Eu agradeço que você pense. Foi bom. Não, falando mesmo, eu estava falando bem claro. Agora, o que eu achei engraçado é que seu cabelo todo penteadinho, arrumado, um homem dos 40 anos, simpático, grandão, está entendendo? Agora, totalmente abilolado, coitado. Esse eu nunca tinha visto. Eu penso que eu sei de onde ele é e por que é que ele foi atrás de mim. Que é umas coisas que nós estamos fazendo de... É meu processo da OFIEPS e a TEREPS. Pedidos que eu tenho. Tem relação. Ele falava português, não? Hein? Falava português? Ele falava português, falava outros idiomas, falava tudo. E igual o judeu, ele usava várias expressões, diversos idiomas na fala dele. Igual o judeu, que mistura 4, 5 línguas numa frase só. Possivelmente ele deve ter sido judeu. Isso que eu ia perguntar. Tudo indica. Agora, ele deve ser o povo da cabala, do cabalismo, alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Agora, pelas coisas que eu já estudei, tem sua relação com o material aí que eu tenho trabalhado, nós estamos fazendo assistência. Pode ser que tenha, sim. Tudo isso é possível. Agora, por aí vocês vejam que nós temos que fazer a cognografia. Hoje, a gente falando para a turma, escrever um livro e o manual de redação está dentro aí da cognografia. Eu não sei se a Kátia trouxe esse processo hoje devido ao tema. Coincidiu, né? Então tá. Coincidiu. Agora, é a vida. Agora, outra coisa, nós não falamos para onde eles devem mandar, mas devem mandar no seu nome, né? O ideal é isso. Pode mandar para cá, porque eles vão endereçar mesmo para você, porque eles não têm um livro na mão. Né? Então, a cognografia. O que é que vocês vão escrever sobre conhecimento? Como é que é? É teu livro. Vocês soltam aí. Agora me conta, eu acho que esse negócio do Apolônio eu não preciso de falar, né, para o povo, né? Chega, né? Já explicamos tudo isso. Não. Mas você acha que precisa? Se eles quiserem, depois vão ver, nós já explicamos tudo aqui. Né? Ô, Walter. Sim. Aqui. Alô? Eu. Olha só. Eu queria pedir para o senhor explicasse a sindromologia, que está na página 14. A hiperprolixidade gráfica na síndrome de Amiel. Síndrome de Amiel. Isso aí tem um verbete, mas eu vou te explicar. O Amiel, ele andou fazendo apontamentos de um diário durante anos e anos, décadas. Agora, com isso, o que aconteceu? Ele escreveu um montão de livros. Você está entendendo? Mas se você fosse espremer os livros, não dava nada. Tinha muita banalidade, muita bobajada. Por isso que é a hiperprolixidade gráfica. Então, você já pensou, você vai fazer um diário, todo dia você fala assim, pois é, hoje tinha umas nuvens pretas do lado esquerdo do céu. Agora, de manhã, lá pelas tantas, teve um zéfiro, né? Cantando. Tem aquele passarinho também que de vez em quando aparece na janela da direita. E agora, na outra semana, você fala a mesma coisa. Todo dia você repete. Como é que está? Olha, hoje fizeram barulho lá fora de uma motoca que fez muito barulho de escapamento. Ela está com o escapamento aberto.
Quer dizer, o que adianta isso? Você entendeu aí, então? Os diários de Amiel, o processo é esse. Agora, veja, é uma cognografia, só que tem que ir um pouco alterosa, né? Mas não há dúvida. Eu estou vendo que até a Sônia apareceu. Isso é devido à mega euforização, é isso? Escuta, Apolônio de Tiana, você já leu esse livro do português? Você chegou agora, né? Você não viu o que é que eu falei? Esse aqui, ó, fala mais das coisas do Apolônio. Hein? Esse é português. Foi lançado o ano passado. Foi o Felipe, sabe? O Felipe Piccolo é que mandou isso para nós. Hein? A editora é a editora Zéfiro. Agora, ela é apartado 21, 27, 11, 953, Sintra, Portugal. Edições e atividades culturais unipessoal limitada. Agora, o projeto que eles têm na editora é o projeto Apeiron, Filosofia, Ciência, Arte e Religião. Agora, título, Apolônio de Tiana, o taumaturgo contemporâneo de Jesus. São 3 autores, Eduardo Amarante, a Dulce Leal Abalada e George Robert Stolnid, que esse aí tem um livro dele inteiro lá embaixo. Valdo, se eu não me engano, esse livro está à venda na Cultura, na Livraria Cultura. Ah, tá? Tem. Curitiba. São as páginas secretas da história do esoterismo. É isso que eles escreveram aqui em Portugal. Tem a microbiografia aí das 3 personalidades, etc. Tal. Agora, ó, é um bom apanhado das coisas sobre o Apolônio. Esse aqui. Fala a maioria das coisas. Professor, no ar, Sim. em cima, um dos itens, 498. Você pode falar alguma coisa dele? 498. Uranografia. Uranografia é o processo da uranografia geral do universo. É o processo mais de problema de geologia dentro da astronomia. Isso aqui é a escrita sobre isso. Ô, Roberto, você já escreveu sobre isso? Você já escreveu? É astronomia. Agora, ó, pega a Gênese de Allan Kardec, que está falando lá, uranografia geral do universo. E ali tem umas bobagens lá, que foi o seguinte, o Camille Flammarion foi o Galileu. Então ele ficava descoincidido e começava a escrever as coisas como se fosse o Galileu, que era ele mesmo, que é o fenômeno do personismo. Allan Kardec foi no bico, e o próprio Flammarion também. Depois Allan Kardec morreu. O Flammarion ainda estava vivo, porque viveu mais tempo. Então o Flammarion deu entrevista, que tem nos livros lá embaixo, expondo essa realidade, que na verdade ele tinha sido o Galileu. Então tudo que tem na uranografia geral do universo, que está no livro A Gênese de Allan Kardec, é coisa do Galileu, não tem novidade nenhuma. O Galileu tinha escrito aquilo. Entendeu? Agora, os espíritas, ninguém fala nisso. Eu procurei para ver, não achei nada, mas como eu escarafunchava e fazia ciscada igual galinha, tudo quanto é bibliografia, eu descobri a declaração do Camille Flammarion, já no fim da vida dele, nos livros lá em Paris. É nesse livro chamado Urano? Não. Um dos livros é de outro autor. Nós já procuramos lá, mas a turma não achou o livro que eu estava procurando. Eu sei que ele tá por aí. Nos nossos é um livro do Flammarion. Porque eu não é livro de Flammarion, é livro sobre o Flammarion, que ele dá as declarações no fim da vida dele. Entende? O processo é esse. Eu não li livro espírita, eu saí do espiritismo, eu tinha 13, 14, eu não tinha lido tudo. Pois é. Mas agora a Gênese, isso aí sempre me impressionou muito, porque foi uma lavada que o Flammarion deu em Allan Kardec depois que Allan Kardec morreu.
E na federação, as coisas todas do espiritismo no Brasil, ninguém nunca tocou nesse assunto. Entendeu? Deviam de explicar, né? Que a Gênese é furada. Mas a Gênese é um dos últimos livros de Allan Kardec, tudo é furado. O melhor dele mesmo é o livro dos Espíritos, que tem melhor coisa. Mas isso é um fato. Agora, o que é engraçado é que você está falando, é uronografia, que é essa que eu quero. Que isso aí foi muito usado no século XIX, na época do Flammarion, era muito usado isso aí, mas isso vem desde a época do Galileu, essa expressão da uronografia. Mas o Galileu, quando escreve, ele era da ICAR, ele declina a competência. Quando ele faz a análise do universo... Essa teoria é do Galileu. E o Flammarion recebeu aquilo como se fosse uma psicografia ou uma psicofonia, como se fosse do Galileu, mas era dele. Esse que é o chamado fenômeno do personismo. Agora, tanto o Flammarion errou, quanto Allan Kardec também. Allan Kardec não teve tempo de dizer, porque ele faleceu antes. Mas Flammarion viveu e confessou o negócio publicamente. Professor... Flammarion era fora de sério, uma grande cabeça esse homem. O Tycho Brahe, não é ele que começa a colocar e Galileu pega e faz a síntese dessa ideia da modificação? O Galileu tinha aquelas ideias, era o caminho de Flammarion. Ele veio então e deu as mesmas ideias antigas como se fosse uma coisa nova. Entanto, ele era moço, Flammarion, quando foi médio do Allan Kardec. Era rapaz. Muito obrigada, muito bom. A vida é dura, né? Se nós formos estudar o processo da história, tem muita coisa que vem à tona. Professor Waldo, página 20, holobiografologia, item 8. Poderia esclarecer macro para autobiografia. Sim. O caso é o seguinte: qual que é a sua biografia extrafísica maior que você tem? O que você lembra? Por exemplo, se eu for estudar minha macro para autobiografia, eu tenho que falar alguma coisa do Zéfiro e de outras cositas mais que eu lembro. Vidas anteriores, etc. Mas agora, a personalidade da identidade extra tem que ser falada. Está dentro da macro para autobiografia. Identidade extra. Agora, essa é uma palavra sesquipedal. Ela tem 10 sílabas. Sesquipedais. Não é sem pedais, é sesc. Não vem com essa, não vem com essa. O que seria o item 10, que seria micro para autobiografia. Também, né? Se eu for falar uma coisa dessa, se falar só sobre o Zéfiro, seria a minha microbiografia, minha micro para autobiografia. Só o Zéfiro. Falar o que aconteceu, de que modo que apareceu isso. Qual foi a vida que eu tive o nome de Zéfiro? Eu tive uma vida, né? Eu não fui Deus, Zéfiro, isso é besteira. Eu tive uma vida, meu nome era Zéfiro. Cada um faz o que pode. Então, por exemplo, eu podia contar essa, mas essa marcou a minha condição. Por isso que o povo começou a me chamar, depois ficou o nome. Entendeu? O caso foi esse. Agora, eu não apareço, não tem nada registrado, porque eu era o Zéfiro. Zé Fedento aparece aqui, aparece lá, com a brisa. Não fica nada registrado. Sr. Waldo, o que fez marcar essa vida? Foi o nível da assistência, a relação com o povo. As pessoas? As pessoas que me deram, foi igual apelido. Na minha terra eu tenho um apelido, mas eu tenho mais de 100 apelidos. Mas é o que eles me chamavam. O povo sabe disso. Ó. Eu estou aí com o meu povo, não vou falar não, porque eles sabem tudo. Entendeu? Waldo. É o povo que fixa você aqui no passar do tempo. Essa imagem de Zéfiro que você impôs, né? O que faz a pessoa escolher ou usar essa forma fora do corpo? Não fui eu. São eles que me deram o nome. Eu sei, mas assim, a sua imagem, tá? O psicossoma tem uma forma
extrafísica. Não, eu fiz isso pela circunstância da vida. Eu já fiz isso em muitas vidas. Eu já usei barba em muitas vidas, já usei branco em muitas vidas. Isso é antigo. Por quê? Eu gosto das coisas fixadas. Agora veja, nessa vida eu vim. Durante o período que eu fui estudar medicina, todo mundo usava branco. Eu comecei a usar branco seriamente quando eu aumentei minhas calças. Porque os caras falaram, você não pode usar mais calça curta. Aí eu entrei para ser radiologista na policlínica. A partir daquele momento eu comecei a dar valor mais para branco. Me deram, depois disso o movimento espírita, me deram terno branco de linho 120, que eu não cheguei a usar. Eu dei para o marido daquela médium lá da materialização, que tinha o mesmo corpo que eu, e ele estava precisando de aparecer no lugar e ter apresentação. Eu dei, eles ficaram felizes da vida. Agora, um terno de linho 120, que era o mais caro que havia na ocasião, tudo branquinho. Quanto mais lucidez, mais liberdade de escolha quanto à própria forma no extrafísico? É mais ou menos, mas não é isso. Isso me dá mais autoridade assistencial. Pode aparecer no lugar, você já fica conhecido, é mais fácil. Agora. Mas até certo ponto é um domínio seu de colocar a forma. Então isso é um processo de lucidez. Né? Cada um procura aquilo que dá mais efeito. Agora, o meu problema, por exemplo, eu sempre tive algumas coisas bem assinaladas. Por exemplo, eu queria deixar bigode, barba, essas coisas, quando era rapazinho. É tanto que quando eu tirei fotografia, no meu curso de odontologia, eu estava de bigode. Tá? Na situação, tem uma delas que está de bigode. A minha dúvida era mais do processo extrafísico mesmo, de forma. Pois é, não. Agora, o extrafísico é para fixar o processo. Mais fácil. Então, por exemplo, com o passar do tempo, você pensa bem. Eu sou capaz de chegar fora do corpo hoje, na minha condição de Zéfiro, e a pessoa vai lembrar de mim de vidas anteriores à vida dela. Por quê? Ela já me conhece nos intervalos das vidas mais de uma vez. Você entendeu? Não? Entendi. Então, com isso, fica melhor para fazer o rapport com as pessoas. Agora, Valdo, a tendência... O ideal seria que a gente tivesse uma cara só, uma coisa diferente, para servir para todo mundo para sempre. E isso faz muito mais rapport. Agora, a afinidade é maior, a empatia. A tendência é a pessoa ter, no intermissivo, a pessoa ter a forma mais próxima da última vida? Ou... Sempre da última vida. Agora, por exemplo, vai chegar um ponto que ela tem isso, que eu já expliquei para vocês. E outra coisa, vocês não vêem muito isso em livro, ninguém falando essas coisas. É muita coisa que a gente tem aí para esclarecer. Como disse o cara, eu apareci dessa vez para dar um balanço na Terra. Eu estou fazendo um inventário. Eu não sei se o inventário está indo bem, mas a gente está fazendo força. Então, a enciclopédia, ele acha, vieram me falar isso aí. Você está fazendo o inventário da Terra. Assim, nessa dimensão, por favor, porque senão estamos pedindo muito, não dá para fazer da outra. Porque eu não sei nada desse negócio de serenão e consciência livre. Vai me pedir qualquer coisa, eu não sei nada. Outra coisa, a última estrela dessa galáxia. Não é. Nunca se sabe. Você está entendendo? Então, temos que dar um desconto, né, nisso tudo. Valdo, letra B de bola. Já tem os 10? Faz favor, passa para ela. Olha, já tem os 10, não precisa de mandar mais não, teletertuliano, já chegaram os 10. Agora me conta, é preciso de ver se os 10 você vai aprovar, porque senão ainda pode receber uma, riscou 2, como é que fica? Volta. Pode falar. Já que o assunto do dia é zefirologia... não é cognosgrafia. Mas o outro está mais interessante. Aí, é o seguinte... tudo por causa dessa editora, a culpa é da editora. A culpa é da editora. Você uma vez relatou uma vida sua mais recente, sei lá, 1600, alguma coisa assim, que você teria sido escravo e teria vindo para o Brasil, né? Você teria sido escravo numa vida sua, sei lá, 1600, não sei quanto, e veio para o Brasil. E você comentou também que essa vida tinha marcado muito a condição do Zéfiro e tal.
Só que isso é recente, né? E o negócio do Zéfiro é mais antigo. É mais antigo. Mas ele marcou devido ao processo da escravatura. Outra coisa, na ocasião eu recebi um tiro numa perna. Sabe? Agora eu vi as coisas lá no norte e no Rio. Foi vários lugares que eu passei por aí, nessa ocasião. E a origem... Agora, o Brasil, você sabe, nessa ocasião era um negócio, tudo era índio, né? E português, a situação era precária. Mas lá, voltando mais um pouquinho, a origem do que você falou, que teve uma vida que você não era o Deus Zéfiro, era uma pessoa que te chamavam de Zéfiro. Isso é bem para trás, muito para trás. É bem para trás. Agora, outra coisa. Essa vida de Zéfiro não chamava atenção de modo algum. Você está entendendo como é que é? E, sob certo aspecto, nessa, é que eu tinha uma vida mais ou menos parecida com a Apolônio de Tiana, porque eu viajava demais. Mas é muita vida minha que eu viajava. Esse negócio de viagem dava muito trabalho. Agora, isso tudo ficou, mas também não tem registro demais disso. Não há registro disso, nem nada. Essa vida não tem nada também escrito, definitivo sobre as minhas coisas. O que eu fiz, não tem nada. Entende? Isso era antes do Egito? Não, é um bocado antigo o negócio. Está entendendo? Deixa para lá. O que interessa agora é a gente entender essas coisas e eu procurar me atualizar sobre as retrocognições para poder ajudar, né? Esse é um caminho. Agora aqui, ó, apareceu já uma pergunta. Quando eu peço que alguém coloque o meu nome na sua TENEPS, essa pessoa obtém informações sobre mim durante a TENEPS? Não tem nada que ver. Se sim, eu poderia pedir a essa pessoa o feedback sobre o que ela tem percebido sobre mim na TENEPS? Não tem nada que ver, não, uma coisa com outra. Isso aqui é diferente. Vamos passar para outro programa, que não é bem esse. Né? Professor Valdo, eu fiquei pensando a respeito da macro para autobiografia. Ela pode ser utilizada pela consciência multicompletista para fazer uma triagem? Todo mundo que está mexendo com coisa composta vai ter que estudar isso. Outra coisa, quem mexeu com isso é porque já conhece a parapsicoteca. Está entendendo? Senão não tem nem ideia dessas coisas. O Valdo, sim. Eu recebi um telefone aqui. Eu recebi um telefonema hoje de uma amiga que quer saber se o senhor tem alguma informação sobre o padrão energético do Rio de Janeiro. Ela se sente muito mal lá, muitas pessoas também... Filha, escuta, faz 10 anos eu saí do Rio porque não estava aguentando mais a situação. Tudo piorou nessa última década. Esse século XXI é totalmente contra o Rio. Veja bem, as autoridades que colocaram lá fizeram grupo de extermínio, opção de coisa, agora estão condenando 2 lá, que eram as maiores autoridades em matéria de segurança. Foi condenado. E um deles está condenado por dezenas de anos na cadeia. 28 anos, não é isso? O Álvaro Lins. Uma vergonha isso tudo. O Rio está assim. Agora, o que se passa? Eu quero te explicar uma coisa. Eu morei, ou seja, eu tinha o meu domicílio, a minha residência no Rio, praticamente durante 32 anos. Foi o lugar que eu passei mais tempo. Eu morei 12 anos em Monte Carmelo, 22 em Uberaba e 32 lá no Rio. Agora, esse período que eu estava no Rio, eu viajava demais. Então, muita coisa, alguns anos desse pode ser tirado que eu não estava lá. Mas agora, o que se passa? O Rio, a gente aguentava bem no início. Depois, lá pelas tantas, começou a deteriorar tudo. Veio, então, o primeiro governo que os cariocas elegeram o Brizola para governador. Aquilo começou a deteriorar tudo. O Brizola, lá pelas tantas, teve outro governo. Nesse negócio todo, teve períodos que ele ia embora, ficava no Uruguai, e o Rio de Janeiro ficava entregue às traças da turma das favelas. Por quê? Quando ele não estava
na governadoria, ele chamava o povo da favela para tomar conta do palácio. E tinha um lugar que ele ficava lá perto, onde depois a Xuxa comprou os lugares, depois do Recreio dos Bandeirantes. Vargem Grande, que chama o lugar. Agora, com isso, o que se passa? Eu comecei a trabalhar no Rio, lá pelas tantas, tive empresas, uma opção de coisa no Rio, até fora, aqueles negócios todos. Com isso, a gente começou a ver a deterioração de tudo, da justiça, do processo da lei, o problema todo. E chegou um certo ponto que eu acabei com as empresas. Passei para frente, fechei aquilo que precisou, acertei o povo todo e fechei tudo. Por quê? Não dava mais para trabalhar com empresa no Rio de Janeiro. Você saía um caminhão, não tinha nada, porque todos os caminhões nossos, às vezes de entrega, uma coisa qualquer, era perfeito. Vinha um fiscal, colocava uma corda debaixo e falava, não pode ter essa corda. O nosso carro não tinha aquela corda, ele inventava. Aí você tinha que pagar a multa. Mas ele falava assim, não preciso pagar a multa, você me dá tanto. Eu falei assim, mas isso é muito dinheiro, nós preferimos pagar a multa. Eu falei assim, mas é que eu tenho que repartir com mais 9. Tudo era, isso é chamado achaque. Até no direito tem o processo do achaque. Então, veja, era achacar tudo que tinha. Você ia fazer qualquer coisa em matéria de empresa, tinha que pagar todo mundo. Aí eu cheguei e falei assim, não, vamos preparar para cair fora. E comecei a passar tudo e falei assim, e vou sair fora do Rio, não vou ficar aqui mais. Agora, essa é a situação. O que eu estou falando é com toda sinceridade. Você tem que lembrar que no Rio eu tenho 5 imóveis. Só um deles, pela última vez que eles fizeram o levantamento, ele vale 1.600.000. Um desses imóveis. Tá certo? Então, eu falando isso, eu estou indo contra o Rio, essa situação toda. Eu sei, mas tudo isso que o senhor falou, agora é eu que estou falando, ela me pediu para fazer pergunta, mas o mais importante, o mais preocupante que está acontecendo no Rio, é que toda essa postura que vem de cima para baixo já contaminou a população. Não, mas isso é o grande problema, a população do Rio de Janeiro está doente. A hora que a favela desceu para o asfalto, tudo deu para trás. Isso já tem mais ou menos uns 20 anos. Foi quando eu comecei a ver isso. Agora, esses últimos 10 anos degringolou tudo. A coisa ficou muito pior. E essa semana eles invadiram um hotel. Invadiram um hotel intercontinental em São Conrado. Eu vi o processo. Lá já tinha um hotel que eles acabaram, mas deixaram esse outro. Deixaram do lado. Lá já teve um que já fecharam. Que é o Nacional, né, do lado. Outra coisa, esse hotel aí nem era falado. Agora, o grandão, sim. O grandão lá, eu cheguei a dar conferência, palestra lá, uma opção de coisa muitas vezes, inclusive processo nosso, feiras, tudo lá. Congresso foi lá. Mas depois disso acabou, você não podia ter. O Rio era ótimo, até para a década de 60 e início da década de 70. É quando eu tinha o meu Fusca maceteado. Era bom de você dirigir. Eu gostava de sair, ia até a Vargem Grande, de uma hora para outra, com o meu Fusca aqui em minutos, sem problema. Por exemplo, naquela ocasião, havia 22 quilômetros de estrada na praia da Barra da Tijuca. Quase não havia construção. Você ia, em minutos você estava lá. Era tudo aberto. A Barra da Tijuca não tinha essas construções que tem hoje, não tinha nada disso. Agora, eu conheço isso. Por exemplo, os primeiros motéis que apareceram no Rio de Janeiro, eu lembro. Sei de tudo. Quem é que ia, por que era, de que modo que era. Outra coisa, as boates que ia mais gente, eu sabia por causa do meu consultório. Por exemplo, as mulheres casadas que me falavam qual era a boate que elas iam. Era boate de dia. É a mulher casada que pulava a cerca. O Rio de Janeiro era assim. Eu tratava de socialite, aquele negócio todo. Por exemplo, a maior delas, eu fui lá para ver de dia. Para ver como é que era. A boate tudo escurinha, acertadinha, fácil de ir, sair. Todo mundo numa discrição absoluta. Agora, a maioria era gente esquisitinha, sabe?
Tudo era casal assim, composto de uma hora para outra. Agora, isso tudo é época. Isso já existia demais. Agora, eu sou capaz de fazer o levantamento da vida toda dessa época. Os processos do Ibrahim Suede, os maiores restaurantes de lá, o que havia durante os carnavais, tudo isso eu vi. Porque eu recebia muita gente de fora. De vez em quando tinha que fazer o social. O povo, às vezes, marcava para eu tratar, justamente na época do carnaval, para eles poderem ver como é que era a festa popular do Rio. Aquilo, então, se vocês pensarem quantas vezes eu não fui obrigado até a adiar a viagem, aquele negócio todo, para poder ir no baile de carnaval do municipal, do teatro, com o povo, para levar. Agora, acontecia cada coisa horrível, igual aquele caso que eu já contei aí, que foi um nosso amigo americano conosco, e ele ficou tarado com a moça que apareceu. Eu falei assim, olha bem o que você está escolhendo. Você está no Rio de Janeiro. E foi a maior decepção. A mulher era um travesti. Era linda, perfeita. Tinha tudo, menos o essencial. Você está entendendo? Não, é aquilo que o principal não tinha. O principal não tinha. Você está entendendo? Você sabe que o povo aqui do Sul, as mães falam para a criança, a menina, você lavou o principal? Existe isso, isso é conversa daqui do Sul. De modo que lá, o cara tinha tudo, menos o principal. Você está entendendo como é que é? O negócio é bravo. Agora, tudo isso eu vi. Agora, paixonite do teatro municipal, durante o carnaval. Todas essas coisas existem. Isso acontecia. Agora, depois disso, o Rio foi degringolando tudo. O negócio deu para trás. Não dá. Eu não tinha mais confiança. Agora, o pior da história, a última vez que eu fui lá, é que eu vi o processo do Polo Pensene, que eu vi que estava comprimindo a gente. Quer dizer, piorou. E outra coisa, eu fui nos mesmos lugares que eu morava. É a General Osório, a Praça Nossa Senhora da Paz. É muito difícil. É uma pena, porque o Rio é fora de série. Sempre foi. Gente de cabeça, gente alegre, mais aberta, entende? Fora de série, a parte intelectual. É uma pena. Mas é assim mesmo, né? A vida humana é assim. As coisas boas são atraídas pela baratosfera. Tudo dá para trás depois. Quase sempre é desse jeito. Professor Valdo, eu posso ler o nome das pessoas que ganharam? Olha, eu não sei se é o caso. Aí os endereços estão certinhos? Então, você acha que não precisa não, então? Não, é bom, né? É bom falar? Eu acho. Não, é bom. Então, Alexandre Guerreiro, Sherman Calixto do Prado, Jussara Hernandorena, Renato Ott, Alain Viana do Nascimento, Fernanda de Recife, Mariana Raichel Chemelo, Gastão Paulo Jungues, Annelise Sucela Reismini, Genia Aparecida do Carmo Cruz. Tem alguns desses que são meus fiéis companheiros aqui nas perguntas. Tem nome aí conhecido. Esse aí vai ser bom. Tinha algum Alexandre aí no meio? Tinha? Alexandre o quê? Guerreiro. Então não é esse aqui não. Esse aqui também é, mas é outro. Há um tempo atrás, comecei a me interessar muito pelo seu trabalho e outros trabalhos relacionados a técnicas energéticas. Porém, começo a achar que a sociedade ao meu redor está doente pelo modo de pensar, e assim fica difícil socializar de uma maneira prazerosa. Ao decorrer isso, comecei a ter sintomas de cardio-chaque ligados à respiração. Perguntando a uma médium, ela disse que o problema é ligado à mediunidade e que também há assédio, me convidando assim a participar das atividades do centro espírita. Tenho sensação de ter algo a cumprir e uma enorme vontade de sair dessa baratosfera. O que posso fazer? Trabalhe com as energias, isso é que é o ideal. Vá em frente, vamos ver o que dá. Vamos ajudar os outros. Faz hoje 3 meses da dessoma de minha mãe.
Tanto eu como algumas pessoas de minha família têm sonhado e tido projeções muito seguidas com ela. Algumas são agradáveis, porém outras não. Conheço a Conscienciologia há 4 anos e faço EV exteriorizando através do amparador energias positivas para minha mãe. Que explicação para isso se todos aceitamos a dessoma dela devido à gravidade da sua doença? Ela não queria estar lá? Está mal? Que processo pode estar acontecendo com ela? Estou agindo de modo correto? O que posso fazer para melhorar? Não, é bom você ajudar a sua mãe. Agora, faça de tal maneira que tenha horários diferentes para você exteriorizar a energia, que você vai acabar ajudando a ela. Agora, isso da pessoa dessomar, tem muito problema mesmo, até se reajustar. Isso faz parte do serviço. Não tem novidade nisso, não. É assim mesmo. A dessoma é desse jeito. Agora, pense positivo que os amparadores vão encaminhá-la. Isso é que é o importante. Pensa nisso. Faça um ambiente positivo que os amparadores vão ter ambiente para encaminhá-la. Gente, nós ainda temos até 45? Você acha? Nós temos 4 minutos. Tem mais alguma coisa que ficou mal parada? Está tudo bem? Podemos caminhar? Ok?
Agora tá ótimo. Tô chapadona. Você sentiu bem? Agora, a hora que eu senti ali, meu cardiochakra tava assim, como se tivesse alguém me apertando aqui, apertando. E quando eu sentei aqui, minha respiração demorou para acalmar. Depois eu fui, sabe, senti a sinalética que eu senti foi um rosto pegando fogo. Isso aqui meu tá, não sei se está vermelho, mas isso aqui muito quente. E do pescoço para baixo gelado. E o rosto pegando fogo. E depois fica sentindo uma sensação muito agradável, sabe? Assim, uma paz, uma tranquilidade. Foi acalmando, sabe? Foi acalmando. E senti também como se eu tivesse, assim... Balão alemão. O balão alemão. Mas não como se eu fosse sair do corpo, não. Mas acho que foi até para dar leveza mesmo. Para relaxar mesmo, sei. Foi muito bom, muito bom. A sua mocidade mantém a energia mantém a mocidade. Entende? Isso é muito importante. Uma coisa puxa a outra na questão da energia. A energia melhora o processo de envelhecimento. Ela, como tem muita energia, mantém. Por isso que ela tem essa cara de menina aí. Isso é impressionante se a gente pensar. Você veja bem, não é todo mundo que é assim. Pensa bem. Agora, ela sente energia, sabe tudo, como é que é. Eu quero ver agora seu livro. É o próximo. Ah, pode deixar que você vai ver. Nós vamos chegar nessa. Você vai ver Tá. sim. Agora, e você, João? Como é que foi? Bom, quando eu sentei antes de começar, eu senti uma movimentação aqui já, de consciência. E quando iniciou, eu já não sentia... Eu não consegui sentir a presença assim, de consciência. E eu senti fluxos assim, intermitentes, não ouvia, como você às vezes descreve, né? Vum, vum, não ouvi isso, mas eu sentia os fluxos. Lá do meio para o final eles diminuíram e continuaram existindo, mas diminuiu. É como se já tivesse instalado já. Eu senti um leve desencaixe da psicossoma para trás. E depois uma atuação no coronochakra. Ele foi como se tivesse sido ativado. Eu fiquei passivo e eu senti a ativação dele. E a sensação é realmente uma sensação de satisfação, assim, como se uma satisfação, um bem-estar, uma coisa satisfeita. Parece que eu não fiz nada, mas fiquei satisfeito, assim, né? Gratuitamente. Agora vocês já viram que o coronochakra dele é bem protegido, né? Olha lá, olha o cabelo dele, tampa tudo. Fora de série. Mas e você, como é que foi, Daiane? Então, eu senti 2 picos assim de energia que me fizeram assim vibrar o corpo todo. Um foi mais no começo, assim, instantâneo, e depois mais para o meio, assim, antes de acabar. Mas eu me senti assim trabalhando aqui também, me senti ligada com ela, assim. É como se não acontecesse muita coisa comigo, é como se eu também estivesse doando energia e participando assim do trabalho. E aí eu senti satisfação por isso também, né? Então um bem-estar nesse sentido. Mas sentia vibrar tudo, assim, meu músculo, meu olho. A energia de vocês tudo ajudou gente aí. Você sabe o tal mega assediador? Eles levaram ele agora. Ele apareceu. Apareceu e foi com calma. Sem reclamação. Foi com a tudo. Eles ajudaram. Né? Foi bom. Foi bom a gente ter falado, porque fez revocação. No amparador de entrar, tomaram providência. Aí eles levaram. Mais ou menos no finzinho aí que ele foi embora. O que você deve ter percebido é porque eles rodaram aqui, as consciências rodaram para instalar o campo, mexeram com a energia logo de início, você deve ter sentido a presença. Sentia movimentação, assim como se estivessem andando em volta mesmo. Isso, eles fizeram isso. É isso mesmo. Fizeram isso aí. Agora, vocês estão sentindo bem, né? Entre os mortos e feridos, todos se salvaram. Não, isso aí é porque você está desenvolvendo o processo da energia. Enquanto estiver assim, ó, piscando sem parar, ainda está em desenvolvimento. É igualzinho mioclonia. A hora começa a puxar muito, etc. Tal. Isso ainda é que está desenvolvendo. Você ainda não está 100% madura. Está caminhando.
Tá certo. Por exemplo, o fato desse mega assediador ter aparecido antes com você, você acha que já foi parte da assistência, já foi planejado isso para depois trazer? Esse Sérgio é de propósito. Mas eu digo, antes do primeiro encontro. A hora que falei aí o processo da evocação, foi eles que falaram, o enumerador que falou, fala sobre isso que nós vamos. Aí ele apareceu e eles conversaram, parlamentaram a situação aí, deram um jeito, levaram. Eu acho que ele agora vai ser encaminhado. Vai valer. Esse precisa. Agora, ele não é agressivo. Ele tem ideia demais. É muita ideia. E eu, para mim, eu tenho muita influência em certas áreas extrafísicas. Sabe? Então vai ser bom. Ele pode ajudar muita gente, se ele mudar. Vamos ver. Muito bem, gente.
Eu senti uma tremedeira por dentro, que não parecia EV, não, mas era uma tremedeira. É porque eles mexeram com a energia mais forte dessa vez. É intensamente rápido. Vocês chegaram a sentir isso? Outra coisa, dá vontade da gente continuar ficando com ela, sem parar, sem parar, sem parar. Se deixasse minha conta, eu ia. Até a noite. Você está entendendo? Então, depois eu comecei a sentir que fiquei mais leve. Só como se estivesse chegando para trás. Isso. E muita tranquilidade, calma, né? Assim, acho que é do próprio relaxamento que a gente vai ficando mais tranquilo. Agora, te deu alguma sensação mais de harmonia, de equilíbrio depois, no fim, agora? De equilíbrio? É. Sim, a gente fica mais assentada, né? E você, Dulce? Bem, assim, quando eu cheguei ali já deu um EV super forte, aí eu fiquei o tempo todo, assim, parecia que tinha um motor ligado. Para mim, eles devem ter feito aí a intensidade maior da energia agora no campo para ajudar a turma aí. É coisa nossa aqui. Porque mexeram muito, eu estava sentindo que a energia estava saindo para cá, aí junto. Então, aí a hora que eu sentei aqui, eu senti um negócio tão forte que deu como se um tampão assim nos ouvidos, deu um impacto assim, e daí ficou nesse tempo... que mexe nos pares cranianos. Aí deu aquela... E aí deu aquela tensão, e aí aquela sensação de estar puxada para trás, e eu fiquei tipo numa catalepsia, foi tão engraçado, ficou aquela coisa rígida assim. E aí ficou bem forte. Vibrando mesmo. Estado vibracional. E você, Dom Ivo, como é que foi? O Ivo, você sabe, ele é ativo, hiperativo, ativo e tal. Eu senti trabalho na cabeça no início, tá? E depois, no final, senti uma serenidade, uma serenização no ambiente. Foram essas duas coisas que me chamaram mais a atenção. Agora, você está sentindo bem agora? Tudo bem, né? Então, valeu, né? Valeu. Agora, para mim, eles colocaram hoje, foi uma energia mais na plateia aí. Ou alguma coisa aí de vocês. Alguém deve ter sentido isso, né? Sentiram? Quem é que sentiu? Levanta a mão. O povo sentiu. Esse foi muito forte agora, o segundo campo. Foi muito intenso. Vai valer. Ô Luiz, você sentiu, Luiz, aí? Sentiu? Então tá, gente. Vamos em frente. Elas estão bem, né? Então está bem. Esse é o caminho. Agora, o processo é escrever sobre isso. Para atender, né, a cognografia. Para a gente ver como é que fica a situação. Agora, é engraçado essa Consciex. A turma estava tendo também muita diplomacia com ele. O homem deve ter sido alguma coisa séria, matéria política. Muito sério. Agora está do jeitinho que eu vi. Ele arrumadinho, tudo certinho. Mas ele foi com eles, com calma. Não foi preciso colocar o gema, como eles fazem no Law e Order. Não teve nada disso. Levaram com calma, conversaram, etc. Esse tipo de caso dessa Consciex que você está falando, esse caso dessa Consciex, esse tipo de caso, ele vai depois parar ainda na sua FIEX? Não, esse aí não, já foi? Não. Já está resolvido. Ele é muito consciente. O processo agora, se ele decidir a mudar os objetivos dele, ele vai poder ajeitar muita gente. Mas então ele não decidiu ainda? Então ele não decidiu ainda? Não, preciso ver, né? Eu não sei, né?
Nunca se sabe, eles estão conversando. Agora é a fase das tratativas. Estão conversando. Professor. O formal é um processo atualmente de diplomacia, né? Qual foi o link que trouxe esse mega seriador? O que trouxe ele para cá, assim? Não, tem um processo aí que nós estamos trabalhando com a OFIEX. Pedido de TENEP, uma opção de coisa que tem. E eu tenho uma leve impressão que ele está envolvido nisso. É coisa grande, envolve muita gente. Agora, eles mexeram na energia agora, nesse segundo tempo, uma loucura, né? Está aparecendo uma máquina dentro de mim. Agora é coisa mesmo de central estatística. O negócio veio pela valer. Está vibrando tudo. Nos dois? Entende? Aqui, ó. Vai ficar tudo batendo, como se fosse assim. Nas duas rodadas foi mais na área da cabeça que atuaram, assim, em termos de não? Estava atuando em tudo. Eu estava trabalhando com tudo. Era o campo inteiro. Estava sentindo a coisa toda, muito séria. Agora, você notava claramente a diferença devido à intensidade do ritmo do processo da energia. Energia intensa, muito forte, vigorosa, para valer. Agora, ó, quando acontece isso, dá vontade da gente continuar o negócio, não dá vontade de parar, entende? Mas é que a gente não manda, né? Porque não está. Mesmo que eu tentar segurar, não dá. Eu posso fazer a coisa, mas eu faço em ponto menor. Não nesse ponto grandão, né? Para valer. Não dá. Entende? Agora, a mega euforização é coisa muito séria. Estado vibracional já é sério. Agora, a mega euforização é mais sério do que o arco voltaico, que tudo isso que a gente faz. A instalação de campo, tudo isso. Agora é mais sério. Professor Valdo, na segunda mega euforização, veio muita questão de subserviência grupal. Isso tem a ver com isso, com esse mega assediador, essas coisas assim? Não, porque ele tem muita gente, né, que ele deve ter domínio, ascendência, influência. Isso tudo agora vai mudar. Se ele topar a parada de mudar a mesa, acabou. Eu, para mim, está no ponto. Eu conversei com ele, já mostrava isso. Esse negócio de querer fazer negócio comigo, que não é bobo. Mostra que queria algum rapport comigo, alguma coisa, você está entendendo? Entende? Eu virei para ele e falei assim, extrafisicamente, olha, nesse nível aí de trabalho, já faz algum tempo que eu não entro nisso. Já faz algum tempo. E ponha tempo nisso. Então, ele entendeu isso aí. Não, mas você pensa a respeito, veja bem. Parecia que era a última rácio. Você sabe o que é a última rácio? A última possibilidade. Você está entendendo para ele? A última rácio. Professor. Ele veio falar comigo. Agora, veja. Ele veio falar no lugar errado. Né? Vocês estão entendendo? Professor. É no lugar errado. Aqui. Tudo tem sua razão. Eu não sei como é que eu conheci, ou que o Zéfiro conheceu a ele. A gente não sabe, se deu bem. Eu não sei. O negócio é muito recente, não deu ainda para captar, para assentar por ele. O senhor pode explicar que tipo de trabalho, de negócio que ele propôs para o senhor? O negócio era de dominar as consciências. Você, olha, eu tomo conta delas aqui, você vai tomar conta daí. E nós entrosamos. Vamos ver o que nós fazemos. Mas dominar de... É o processo daquilo que eles contam na literatura, o homem que vendeu a alma para o diabo. É isso aí. São essas condições. É dominar através... O homem que vendeu a alma para o diabo, não tem isso? Fez um negócio com o diabo. Ô, chefe, eu acho que você tem isso lá. Mas, em todo caso, vai ser chefe. Tá? Mandaram isso aí para nós. Mas era de dominar através da política, do que era exatamente assim? Através da energia. Energia. Ele domina a turma de lá e eu domino de cá. Aí nós entrosamos e vamos fazer um faroeste da baratosfera. É isso que ele queria. Eu posso ser um grande mega assediador. Isso é fichinha para mim. Já viu? Já pensou? Como é que fica?
Uma loucura, né? Total. Agora veja, como é com a consciência, ainda pode pensar uma coisa dessa, né? Tudo deve ter plano, se deixar, arranja aquele monte de plano para as coisas funcionarem. Agora veja, a turma do narcotraficante, os marginais. Se o cara desenvolver e dominar um negócio desse, já pensou o arraso que uma pessoa dessa pode fazer? Entendeu? Eu já falei para vocês, por exemplo, o negócio do coração. Eu não mato nem sapo para colocar energia para acabar com o sapo. Aquilo que os russos fazem. Quer dizer, faziam. Sensitivos lá faziam isso para mostrar o processo do domínio da energia. Professor, aqui. Por que você fala que a mega euforização ela é superior ao arco voltaico? Devido ao processo de ser, o arco voltaico ainda está trabalhando muito com coisa patológica. Está dando diagnóstico, está melhorando a coisa, tirando bloqueio. A mega euforização chega num ponto que é só o desfrute. Você está entendendo? Isso é uma loucura, né? Por exemplo, a energia que estava aí no fim, eu pagaria um pouco aí para ver se esse negócio, vamos continuar, por exemplo, para colocar alguns de vocês sentindo esse nível que eu estava sentindo. Isso é fora de série. Mas agora, a vida não pode ser assim. Se uma pessoa tiver isso um pouco assim demorado, a vida dela vai ficar paralisada. Ela não vai fazer mais nada. Cocaína não é nada. Isso aí, ó, muito mais forte. Matéria de tudo, de toda a influência e, vamos dizer, o processo de envolvimento que isso pode ocorrer. É energia, né? É a base do processo. O que nós usamos no cosmos é energia. Quem dominou a energia acabou. É aquilo que eu escrevi lá sobre o processo da volicionina. É a concretização da sua vontade. É a materialização da sua intenção. Isso é essa energia. Então, por exemplo, esse fenômeno de exteriorizar a energia é o maior fenômeno para mim. Esse é o maior. Sim, mas veja, estou exteriorizando o arco voltaico para os hemisférios cerebrais de uma pessoa, para tirar as cunhas mentais, os bloqueios de energia negativa. É um negócio ainda muito chão, muito animal, muito pequeno. Você está entendendo? É um processo terapêutico. É como se fosse uma cirurgia. Isso é coisa de bicho. Em relação com a mega euforização, que é a sua consciência, a exaltação do processo todo, exciting, falando aí, né? Você entende em inglês, exciting, o negócio, abre tudo. Não, depende da pessoa, quem é que está mexendo, quem é que está controlando a situação. Agora, por exemplo, do jeito que nós estávamos aí, além dos amparadores, o que eles fizeram aqui para instalar o campo, depois veio um reforço da minha... Da Sofiex. A minha central extrafísica, essa que a gente trabalha. E foi uma loucura. Eu posso tentar aqui de novo fazer isso. Mas eu não sei se eu vou captar. Se de ver. Você está entendendo? É uma loucura. Entende? Porque fica tudo assim, sem obstáculo. Abriu tudo. A energia vem com a força que é uma loucura. Tá? Gente, pensa só numa coisa, Flávio. Você está numa água. Então, por exemplo, uma pessoa pega uma mangueira e joga a água da mangueira em cima de você. Agora, outra te leva você para debaixo de uma cachoeira. A cachoeira é muito diferente da mangueira. Pensa só nisso. E é isso que a gente sente. Negócio. As cataratas ficaram pequenas, até Itaipu desse tamanho. Está entendendo para mim? Dentro daquilo que a gente sente. Agora, por exemplo, uma situação dessa, a pessoa que não sentir essa energia deve sumir. Está entendendo? Deve sumir. É aquilo que eu falo. Arranjar um buraco, entrar dentro, pôr uma pedra em cima e não dar endereço para ninguém. Porque essa não tem jeito, não tem jeito.
Isso não é ser casca grossa, isso tem que arranjar outro nome. É empedrada, total. É uma pedreira. Sr. Valdo, essa sensação é a sensação constante das dimensões extrafísicas mais avançadas? É daqui para mais. Daí para frente? É isso aí. Eu sempre fiz isso desde rapazinho. Quando o negócio não está bom, eu falo assim, me perdoa, dá licença. Eu vou cair afora. Está entendendo? Agora, eu não preciso de sair do corpo ou me desconcidir para ter isso, não. Eu faço isso qualquer hora que eu quero. Agora, eu não posso. A moral, a cosmoética não me permite fazer uma coisa dessa assim, vamos dizer, regularmente, de uma maneira, não. Eu só faço quando eu preciso. Agora, praticamente, depois que eu vim aqui para Foz, eu faço isso todo dia. Porque eu sou obrigado pelo trabalho, por causa do FIEX e meu trabalho de noite. Essa noite eu trabalhei muito. Uma opção de coisa, várias horas, etc. Tal. Agora, sem maior problema, sem nada, sentindo bem em tudo. Agora, tem os problemas que são difíceis. Por exemplo, tem uma das coisas, isso aí é bom vocês de medicina também entender. Quando eu começo a mexer com o trabalho demais e entro num nível desse de energia, que o nível é maior, o que se passa? Eu não tenho fome. Se deixar, eu não vou precisar de comer mais nada, a coisa vai. Eu tenho que tomar remédio. Eu tomo 3 remédios, mais 3, mais 3. São 3 tomadas de 3 remédios. Eu tenho que comer alguma coisa, porque senão isso ataca a mucosa gástrica. Então eu tenho que estar julgando com os horários, principalmente de madrugada. É a hora que eu estou bem. Eu como bem na hora do almoço. O resto não, é menos. Mas, às vezes, se eu começo a trabalhar, eu esqueço de tudo. Eu preciso estar olhando. Não, eu tenho um corpo, eu tenho um corpo. O negócio é não esquecer que eu tenho um corpo. Senão você esquece que você tem um corpo. É outra vida, é outra condição. A situação não é fácil. Agora, eu tinha muito problema nisso quando eu virei o homem da bolha, durante uma boa temporada, por causa da hipertensão. Eu comecei a trabalhar com aquilo, e tudo com orientação. Tinha um cardiologista que me dava orientação, mas tinha também a minha turma, principalmente o enumerador. Eu comecei a seguir com eles. Ali é que era difícil, porque eu não tinha que tomar tanto remédio. Então, eu também não precisava de comer tanto. Eu emagreci. Eu cheguei a pesar 68 quilos. Entende? Depois disso eu fui para 85. Hoje eu estou com 78. Eu abaixei, né, para ficar mais ou menos nisso. Mas se eu não tiver cuidado, eu estava mostrando para ele. Qualquer coisa, quando eu vi, eu estava 75. Então agora eu estou controlando para ficar entre 77 e 79 no máximo. Sempre uns 78 ali. Para poder tomar esse remédio, porque o remédio exige que eu tome alguma coisa. Você está entendendo? Então, veja, alimentação, que é o processo de energia, e a energia consciencial, que é o mais sério. Isso tudo você tem que controlar. Você disse que aqui, por causa da UFIEX, você tem que trabalhar com isso todo dia. E antes de você vir para cá, não era preciso? Você já tinha o UFIEX. Mas não era do jeito que eu tenho, né? Escuta só, eu não viajo mais. Meus horários estão todos demarcados, bonitinho. Dia sim, dia não, a coisa toda certa. Não tem erro. A situação é precária. A minha rotina está como nunca super rígida. Você que vê, né? Vocês veem como é que eu sou. Tudo meio rígido. Não tem nada. Nem o carpete não está com a dobra na orelha dele fora, está no lugar. É tudo visto, não tem saída. Agora eu vejo tudo como as coisas vão ocorrendo. Eu, por exemplo, no início desse ano eu vi que as gatinhas iam embora. 3 foram embora. Agora a branquinha só que está lá em casa, igual como eu estava falando. Mas eu senti isso no início. Mas não falei nada com ninguém, porque você não pode também bancar a caçanda do terror aí no cara. Entende? Em casa, então, eu percebo coisa demais. Eu vejo tudo como é que passa.
E outra coisa, eu passo às vezes muitas horas sozinho, né, trabalhando só com os aparadores. É muito mais do que eu era no Rio, nas minhas viagens, tudo isso. Eu nunca tive uma vida assim. Aí já faz muito tempo. Só que tem, só já, a coisa vem de trás. Mas o problema todo é que nessa vida, já faz dezenas de anos que eu já conheço e mantenho o processo todo. Você está entendendo? Agora, por exemplo, eu não valorizava isso demais. Entende? Com o passar do tempo, é que eu fui vendo, devido ao trabalho que a gente estava fazendo, que aquilo era importante. Então, eu comecei a dar mais valor. A trabalhar mais, a me dedicar mais. Aí a coisa mudou. Entendeu? Agora, hoje, eu estou na plenitude da minha potência em matéria de energia com as coisas todas. Está entendendo? Mas eu não posso abusar disso. Me dá vontade, de vez em quando. Está entendendo? Do jeito que eu fazia quando era moço, de entrar no meio do mato, começar a mexer com tudo quanto é planta, o diabo. Mas eles falavam, eu não fazia. Está entendendo? Hoje, por exemplo, eu fui lá mexer nas amoras. Quando eu comecei a mexer, me endureci tudo. Quando eu vi, começou a cair água ali em cima de mim. Eu não sei se jogaram água lá, o que foi. Começou a cair água na árvore, que é a moreira. Aí o que eu fiz? Caí fora, esqueci a moto. Sei lá o que aconteceu ali. Eu fui olhar se não era cocô de passarinho, alguma coisa. Não, água. Pode ser que eles tenham jogado água lá para alguma coisa. O negócio ficou, está caindo em cima de mim na hora que eu chego, porque não tinha ninguém lá. Eu estou sozinho. Então, isso tudo a gente tem que abrir o olho. Agora, no meio do mato, eu sou capaz de virar o negócio do avesso. Você está entendendo? Por causa da energia, né? E aqui é o lugar mais fácil que eu já encontrei na minha vida toda por causa da Rosigado. É um absurdo. De noite me dá vontade de sair de madrugada. Eu que me seguro. Me dá vontade de ir aí. No meio dos jardins, das coisas, todo o pomar. Você está entendendo? De noite. Mas no escuro, tudo quieto, sem ultravioleta, sem nada. Você já pensou? É para mim. Eu domino isso aí. Você está entendendo? Mas não dá. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 91 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 4 perguntas online, 39 votos presenciais e não tivemos votos online ainda. Os recados de hoje: a Michele sobre o SCP-3 Uberaba, o Loche sobre o Heterocrítica, o Ivo Jornada da Saúde, a Marina sobre o acoplamentário desse final de semana e o Marcos Dung sobre o Cineclube de domingo. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para lembrar a todos do SCP-3 de Uberaba, que vai acontecer de 3 a 5 de setembro. Esse curso vai acontecer então daqui a alguma semana. Nós temos apenas um pouco mais de 20 vagas. Então, aquelas pessoas que têm interesse, que confirmaram que vão estar no curso, mas que ainda não fizeram as suas inscrições, nós pedimos que façam, porque senão a pessoa vai ficar sem lugar. Tá? Então, a gente pede aí para as pessoas que tiverem o interesse, ligarem para o telefone do IPC, que é 45 2102 1448, ou então mandar alguma mensagem para o scp3@ipc.org.br. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Heterocrítica de Obra Útil. Nós vamos ter a nova edição desse curso agora nos próximos dias 4 e 5 de setembro, ou seja, na semana que vem, final de semana que vem. E gostaríamos de ressaltar que esse curso vai contar com a presença do professor Gilson Volpato, considerado uma das maiores autoridades sobre redação científica no Brasil. Então, além desses 10 tertulianos que hoje ganharam aí o livro
sobre o manual de redação, aproveitar então essa oportunidade, porque a discussão do tema vai ser justamente sobre redação científica. Então, 4 e 5 de setembro, com a presença do professor Gilson Volpato, numa parte do curso, no segundo dia, nós vamos estar realizando aqui no CAEC. Convidamos a todos, então, a participarem. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a todos. Só lembrando que a Semana da Saúde esse ano vai ocorrer em Portugal, de 15 a 27 de outubro. Durante a Semana da Saúde, um dos eventos será a Jornada de Saúde, a 6ª Jornada de Saúde, no qual nós destacamos que vamos ter o Fórum de Assistência Universalista, com a participação de 4 professores EPICONs. Professor Wagner Legretti, professora Nancy Trivelato, professor Leonardo Firmati e o professor Nário Takimoto. Novamente convidamos todos vocês e esperamos lá em Portugal. Olá, meu boa tarde. Esse final de semana eu estarei junto com o professor Frederico Gani no acoplamentário. Quero convidar todos vocês, ainda há algumas vagas, também ainda há tempo de se fazer inscrição, e nós vamos aprofundar o tema sobre anticonflituosidade, um tema bem interessante, bem novo nessa vida que nós temos, né, nessa correria. Então, convido a todos vocês para dividirmos conosco esse estudo de final de semana. Muito obrigado, um abraço. Gente, então, eu queria anunciar para esse domingo o filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Tá? Eu ainda não assisti, mas o Valdo recomendou, o Ivo assistiu também ontem, né? Até foi uma sincronicidade, me contou agora. E se quiser comentar, está convidado. E gostou muito também, tá? É um filme, parece que é muito bom, um drama, mas da história pessoal de um médico, né? Que passou por dificuldades. Então a gente vai falar mais ao longo desses dias. O nome do protagonista é Cuba Gooding Jr., foi isso? Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante, tá? Em 96. Tá? Então a gente vai comentando mais ao longo desses dias para domingo, tá? Obrigado. O verbete eleito para amanhã, com 12 votos, é quebra qualitativa, a especialidade perdologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.